1 Tessalonicenses, capítulo 4, aqui no versículo de número 13, o apóstolo Paulo, ele escrevendo ali a sua carta aos Tessalonicenses, ele envia nesse momento um esclarecimento aos irmãos sobre esse assunto, porque Paulo, como nós sabemos, passou apenas 3 meses no máximo lá em Tessalônica, e ele foi perseguido lá, tentaram matar ele, e Paulo ali fugiu, né, e foi para Atenas, e Paulo lá está em Atenas. Depois de Atenas ele foi para Coríntio. Então Paulo ele estava agora em Atenas, e ali ele havia enviado Timóteo, e Timóteo tinha vindo com as notícias. Paulo escreveu a primeira carta, e agora na segunda carta Paulo faz mais ênfase ainda sobre a volta de Cristo. Na primeira carta Paulo também escreveu com esse propósito, com essa finalidade, e agora Paulo ele dá mais ênfase ainda sobre a volta de Cristo, sobre o arrebatamento da igreja, enfim, porque a igreja lá está sendo perseguida. Os irmãos creram em Cristo, se converteram, apesar do pouco tempo que Paulo passou ali, uma comunidade cristã nasceu ali, pessoas se converteram. E então os irmãos, eles creram em Jesus como Messias, mas agora precisavam ser doutrinados. Então Paulo escreve essas 2 cartas, Timóteo vai até lá, ensina os irmãos aquilo que eles precisam aprender. Paulo também fala da vontade que ele tem de ir a Tessalônica para poder acrescentar aos irmãos alguma coisa à fé deles que seja proveitoso. Enquanto Paulo não pode ir, ele diz que Satanás impediu ele de ir, já uma e outra vez. Então, como Paulo não está podendo ir por enquanto, ele escreve as cartas. Na segunda carta, Paulo fala sobre essa questão do arrebatamento da igreja. Ele diz no verso 13 de 1 Tessalonicenses 4, ainda na primeira carta, né, no capítulo 4, no verso 13, ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem. Esse já dormem, Paulo se refere aos irmãos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por quê? Porque Paulo se coloca dessa maneira? Paulo se coloca dessa maneira porque ele está vendo que algumas pessoas estão morrendo, alguns irmãos estão morrendo, e algumas pessoas estão vendo os irmãos morrerem sem verem algo extraordinário na vida dos irmãos, enfim, morrendo na fé, morrendo guardando a fé, e alguns chegam a questionar que proveito está tendo ser perseguido, abandonar suas vidas e morrer e guardando essa fé. E o diabo aproveita para colocar questionamento na mente de alguns irmãos. Então Paulo escreve para isso, para os irmãos, a respeito dos que estão morrendo, para que os irmãos não sejam ignorantes quanto a esse assunto e não fiquem entristecidos como os demais que não são convertidos a Cristo, que não são convertidos ao Evangelho, para os irmãos não serem ignorantes acerca daqueles que não conhecem sobre a vinda do Senhor, que os irmãos não se entristeçam como aqueles que não têm esperança, porque nós temos esperança assim mesmo morrendo. O cristão, o crente verdadeiro, ele tem esperança mesmo que ele morra, mas ele morre na esperança de que será salvo no Senhor. Já os que não têm essa esperança, eles morrem sem esperança. Eles vivem tristes porque eles veem as pessoas morrerem e acham que a vida do homem se resume aqui nessa terra. Então tem muita gente triste por conta da morte, né? Que acha que ali é o fim de todas as coisas. Mas Paulo diz que nós não devemos nos entristecer como aqueles que não têm esperança. Porque nós que temos esperança não devemos nos apavorar nem nos entristecer mediante a morte ou em relação aos irmãos que já morreram. Devemos ter a esperança e saber que os irmãos que morreram estão guardados no Senhor para a salvação do Senhor. Então ele explica aqui o motivo dessa esperança, dessa alegria que temos que ter. Não devemos nos entristecer porque os irmãos morreram ou as pessoas estão morrendo, porque os que não conhecem a Cristo, que não têm esperança, acabam se entristecendo, mas nós não. Então no verso 14 ele diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então Paulo está dizendo, explicando para os irmãos isso. Paulo, por que nós não devemos nos entristecer igual a todo mundo que se entristece por causa da morte?
Paulo explica, porque nós cremos que Jesus morreu, mas que Deus o ressuscitou. E assim como Deus o ressuscitou, Deus também tornará a trazer com Cristo na sua vinda aqueles que morreram em Cristo. Aqueles que dormem, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que em Jesus dormem, ou seja, aqueles que eram crentes fiéis, mas que morreram. É isso que ele quer dizer, aqueles que dormem em Cristo, que em Jesus dormem. Então Deus os tornará a trazer com Cristo. Não que eles vão vir com Cristo nas nuvens quando Cristo vier, mas eles estão mortos. Paulo vai explicar, né, como é que vai acontecer isso que ele está explicando no verso 14, que quando Cristo vier, esses que morreram virão com ele. Não é que vão vir com Cristo nas nuvens. Com Cristo nas nuvens, na hora do arrebatamento, vão vir os seus anjos, né, milhares e milhares e miríades de anjos com ele. Mas então como é que Paulo está dizendo que os que morreram em Jesus, que em Jesus dormem, vão vir com ele quando Jesus voltar? Dessa maneira que ele explica no verso 15. Dizemos, pois, a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, não vamos ao encontro do Senhor primeiro do que os que morreram, de modo algum. Ele explica aqui, porque o mesmo Senhor Jesus descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então ele está falando aqui no momento da vinda do Senhor, como é que Jesus vai vir? Ele vai vir com alarido, quer dizer, muito barulho, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, alarido, barulho, trombetas tocando com seus anjos. E então ele explica, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse ressuscitar primeiro, Paulo está dizendo o seguinte, que antes, nós que estamos vivos, antes de nós subirmos ao encontro do Senhor, primeiro é necessário que os que morreram, sendo crentes, ressuscitem. E quando eles ressuscitarem, aí ele diz assim, no verso 17, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Então o que é que Paulo explica para nós? Então, os que morreram em Cristo precisam ressuscitar primeiro, aí quando eles ressuscitarem, então nós que estamos vivos, unidos aos crentes ressuscitados, subiremos ao encontro de Cristo nas nuvens. Seremos, ele usa aqui o termo arrebatados, né? No grego, essa palavra significa raptos, que significa tirados repentinamente e com força. Então ele fala aqui de um arrebatamento que será, como ele diz, repentinamente e com força, tá? Embora Cristo estará lá nas nuvens, todo olho estará vendo, como diz Mateus 24, todo olho verá, embora o momento será desta forma, mas ao dada a ordem, o raptus da igreja, o arrebatamento da igreja, esse momento em que ele diz aqui que a igreja, juntamente os mortos, juntamente com os crentes vivos, os crentes mortos ressuscitarão, unir-se-ão aos crentes vivos no arrebatamento, subindo repentinamente com força ao encontro do Senhor, como ele diz, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, para estarem sempre com o Senhor. Então será desta maneira, desta forma acontecerá o momento do arrebatamento. Em 1 Coríntios 15, no verso de número 51, ele diz também algo interessante, o seguinte: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Então ele também está falando aqui do exato momento do arrebatamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 15, ele fala o capítulo inteiro sobre a ressurreição do corpo, o corpo glorificado, sobre a transformação do corpo. Então ele fala aqui que nem todos nós é necessário que morramos, nem todos é necessário que morramos, porém, para entrar no reino celestial é necessário que todos sejam transformados, que todos tenhamos o corpo transformado, porque ele diz no verso 50, né, que carne e sangue não podem entrar no reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, ou seja, ele diz que esse corpo aqui
que se corrompe, ou seja, que se deteriora, que morre, que sente dores, que adoece, ele não pode herdar a incorrupção, não pode entrar no reino de Deus com esse corpo, carne e sangue. Esse corpo aqui do jeito que está não pode entrar lá. Tá? Então ele diz que convém que o que é corrupto, esse corpo corrupto, quando ele diz corrupto, irmão, ele quer dizer que é um corpo que se deteriora, que envelhece, que se rasga, que se corta, que sente dores. Então ele diz que convém que isso que é corrupto se revista de incorruptibilidade. Isso se revista de um corpo que não se deteriora, que não se cansa, que não envelhece, que não se corta, que não se machuca, que não sente dores. Então convém que esse corpo corruptível se revista de um corpo incorruptível. E esse corpo que é mortal se revista de um corpo que é imortal, no verso 53 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Então ele está explicando isso para nós. Então ele diz que nesse momento não é preciso que todos nós viemos morrer para poder receber um corpo novo. Ele explicou que no momento do arrebatamento Cristo virá nas nuvens com seus anjos, com trombetas, com alarido, com muito barulho. Então ele vai dar ordem. Quando ele der a ordem, o próprio Espírito Santo nos leva ao encontro do Senhor nos ares. Nesse momento, quando ele der a ordem, primeiro os mortos ressuscitam, os crentes mortos ressuscitam, e então todos começam a subir. Todos quem? Os crentes mortos que ressuscitaram e os crentes verdadeiros que estão vivos. Então começam a subir ao encontro do Senhor. No que eles começam a subir ao encontro do Senhor, o corpo deles vai sendo transformado, vai sendo glorificado. O corpo não pode ser glorificado, transformado enquanto nós estamos aqui na terra. Mas no momento que der a ordem, que nós começarmos a subir, ele diz que isso é tão rápido como um relâmpago que se mostra do Oriente até o Ocidente, é como um abrir e fechar de olhos, no verso 52 do capítulo 15 de 1 Coríntios, no momento, no abrir e fechar de olhos. Então essa transformação acontece numa fração de segundos, tá? É no percurso da terra até chegar nas nuvens para encontrar com o Senhor. Nós saímos daqui com um corpo ainda corruptível, com esse corpo ainda que morre, e chegamos lá nas nuvens já com o corpo glorificado. E isso ele diz que é num abrir e fechar de olhos, numa fração de milésimo de segundo. Então é dessa maneira que acontece o arrebatamento. Então nós vamos ser arrebatados, encontrar o Senhor nos ares. Nós não vamos, Jesus vai sair do lugar onde ele está, da glória, lá do céu, do trono de Deus, vai vir até os ares celestes, até as nuvens, e estando nas nuvens ele dá a ordem, a igreja sobe, os que estão vivos junto com os que ressuscitaram naquele momento. E então, chegando lá nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, tá? E assim ele diz: estaremos sempre com o Senhor. Então vai ser desta maneira, chegando lá já com o corpo glorificado, tá? E já vendo o Senhor face a face, como diz em Apocalipse capítulo 20, verso 4, já vendo o Senhor face a face, junto ali com seus anjos. Imagino eu que é uma visão extraordinária, é um momento glorioso que não há como descrever com palavras, é algo de fato inefável. E ali, juntos, reunidos na presença do Senhor, para estar sempre com eles. Mas desta maneira, um arrebatamento que será tirado repentinamente com força, tão rápido quanto um abrir e fechar de olhos, ou como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, como Jesus diz também em Mateus 24. Assim será a nossa subida até a presença do Senhor. Agora, não é preciso todos morrer. Não é necessário todos estarem mortos. Alguns irmãos dizem: não, mas eu quero morrer porque eu quero provar de tudo. Por quê? Porque os crentes que morrem vão para o paraíso, um lugar de descanso, um lugar de gozo. Não é para o céu ainda, tá? Ele vai para o céu de Abraão, para o paraíso, um lugar de descanso, onde lá ele espera o momento do arrebatamento. Só que lá no paraíso, né, o irmão já está lá em gozo. Ele tanto faz passar 1 milhão de anos, ele já não se importa mais com o tempo, já está ali longe de toda a tribulação aqui, tá? E então, espero nesse momento. Só vamos entrar no céu todo mundo junto, tá? Só vamos encontrar com Jesus quando for todo mundo junto, aí vamos encontrar com o Senhor. Então é isso. Então no momento que a trombeta soar, como ele diz aqui, tá? Então é importante a gente entender isso. Então, aí ele voltando aqui para o versículo 17 de Apocalipse, de 1 Tessalonicenses 4, ele diz: nós estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com os mortos que ressuscitaram, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, desta forma será
o arrebatamento, falando aqui de uma forma bem compacta, bem resumida, né? Porque também havia ali em Coríntios, né, uma falta de compreensão, de entendimento. Como que os mortos iam ressuscitar? Como é que os mortos vão ressuscitar? Né? Se o corpo deles, muitos já viraram pó, outros já viraram cinza, nem os ossos existem mais. Então Paulo ele vai fazendo ali alegorias, analogias, tentando explicar para os irmãos da melhor forma possível para eles compreenderem, tá? Que assim como existe corpos celestes, existe também corpos terrestres. E como existe a imagem do natural, que é essa aqui, existe também o espiritual. Então Paulo ele diz, se o morto não ressuscita, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé ela é vã. Mas Cristo ressuscitou. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15. E como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Mas Deus dará a nós o corpo como Ele quer. Assim como a carne da ave é uma, a carne do peixe é outro, a carne do animal é outra, a carne do homem é outra, assim Deus dará a nós um corpo de carne e osso, porém de uma matéria glorificada. Quando Cristo ressuscitou, os discípulos pensavam que era um fantasma, e Jesus disse, não, veja que um fantasma não tem carne e osso como eu tenho, como vocês veem que eu tenho. Então Cristo ressuscitou ali de carne e osso, mas de uma matéria glorificada, né, de acordo com o poder, a majestade, a grandeza desse Deus de criar do nada as coisas que existem. Então assim, dessa forma, Deus dará o corpo como Ele quer, a cada um como Ele quer. Então, é assim, um corpo de matéria, onde que se pode tocar, mas ao mesmo tempo é um corpo glorificado, um corpo celestial, né, que voa, como Jesus subiu ao céu ali, que ultrapassa uma parede, mesmo sendo matéria que se pode pegar, mas ultrapassa uma parede sem bater nela, como Cristo passou ali, entrou no meio dos discípulos. Cristo comeu também ali, depois de ressuscitado, nós também comeremos lá no reino de Deus. Há banquetes lá extraordinários para nós no reino do Senhor. Então assim, será um momento glorioso, um momento extraordinário, um momento de fato espetacular. Que isso, né, como ele diz aqui no verso número 18, portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Então, isso deve consolar a igreja, deve consolar os irmãos, deve trazer conforto para nós, consolo para nós, alegria para nós, porque essa é a nossa maior esperança, meus amados irmãos. Por isso nós estamos aqui, renunciando os prazeres do mundo, renunciando os prazeres terrenos, abrindo mão das coisas dessa vida, para poder esperarmos o Senhor vir dos céus. Enfim, então é assim, dessa maneira que nós devemos esperar o Senhor. Então há alegria em nós, há esperança, essa alegria. Então Paulo diz, console-nos aos outros com essas palavras. Sim, por quê? Porque os irmãos que morreram vão ressuscitar, sim. E nós que estamos vivos, vamos nos unir a eles e subir ao encontro do Senhor. Então consola os irmãos com essas palavras. Console aquele que perdeu um parente crente. Conforme aquele que é crente, que está com medo da morte. Console uns aos outros com essa palavra. Porque há essa esperança para nós. Então Paulo diz, consola uns aos outros com essas palavras. Então esse é o nosso consolo, essa é a nossa esperança. E essa é a glória de Deus que está por vir. Que Deus abençoe e coloque essa palavra no coração dos nossos amados e queridos irmãos, em nome de Jesus.